Nos últimos 10 dias, tivemos duas notícias importantes relacionadas à vacina Coronavac. Uma que nos traz esperança e forte alento, e outra que nos traz um alerta. Primeiro, vamos falar sobre a esperança. Na última semana de maio, foram divulgados os resultados do projeto Serrana. Serrana é uma cidade de São Paulo que tem uma população adulta de 28 mil pessoas. O objetivo do estudo foi observar os resultados obtidos com relação à Covid após a vacinação maciça dessa população adulta com 2 doses da Coronavac, criando uma situação de imunidade coletiva. O objetivo de vacinar com 2 doses foi alcançado em 95% dessa população. A partir de 14 dias após a segunda dose da Coronavac, houve em Serrana uma redução de 80% de casos sintomáticos de Covid, de 80% de hospitalizações e de 95% de óbitos, inclusive nas populações acima de 70 anos. Esse estudo mostra que a Coronavac é eficiente para ser utilizada no programa de vacinação como um todo, sendo esse efeito evidente quando são atingidas as taxas de imunidade coletiva estimadas em torno de 75% da população-alvo para a vacinação. Nessa situação, foram observados os efeitos indiretos de redução da doença na população não vacinada, inclusive em crianças. E qual é o alerta? Um trabalho publicado com pacientes do estado de São Paulo, vacinados com a Coronavac, demonstrou uma efetividade reduzida em indivíduos acima de 70 anos. 62% entre 71 e 74 anos, 49% entre 75 e 79 anos e 28% naqueles com 80 anos ou mais. Essa efetividade foi considerada com relação ao desenvolvimento de doença, sendo que não foram ainda divulgados os dados para doença grave e óbito. Vale ressaltar que uma menor efetividade em idosos é esperada com todas as vacinas, mas que esses valores observados foram mais baixos do que o previsto. Temos então duas saídas com base nos 2 trabalhos citados para promover uma proteção maior aos idosos. Oferecer uma terceira dose de vacina, a se definir qual seria, a própria Coronavac, a AstraZeneca Oxford ou a Pfizer, ou rapidamente vacinar 75% da população-alvo para trazer imunidade coletiva para o grupo que não desenvolveu resposta vacinal. Com a palavra as autoridades sanitárias do país. Até lá deve ficar um alerta para os idosos e outros pacientes de grupo de riscos para doença grave com relação a uma probabilidade significativa de não desenvolvimento de resposta vacinal com a Coronavac. Na realidade, como já disse antes, com as altas taxas de disseminação da doença que estamos vivendo nesse momento, todos os vacinados devem ainda manter os cuidados relacionados à redução do risco de exposição, continuando a usarem máscaras e a manterem distanciamento. Estamos muito distantes da situação de Serrana, de imunidade coletiva. Apenas 10% da população-alvo recebeu até agora as 2 doses. Esse alerta pode ser alterado em função dos resultados da avaliação individual da resposta vacinal obtidos em um teste quantitativo de alta eficácia para a dosagem de imunoglobulina contra a proteína S total do SARS-CoV-2 como o imuno-S-CoV-19, condição essa de difícil realização na população geral de vacinados. Ou quando atingirmos a imunidade coletiva. Um último recado, mas de fundamental importância. A despeito desse alerta, não se deve de maneira nenhuma adiar a vacinação com a Coronavac. Digo isso porque existe uma grande variação individual de resposta e porque qualquer proteção é melhor do que a ausência de proteção. Quanto mais gente vacinada, mais rapidamente atingiremos a imunidade coletiva com proteção para todos. Obrigado.